Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre escolhas e a gente vai falar sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus. Para resumir tudo isso, a gente vai falar, o título vai ser A Vontade de Deus. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Vai estar escrito o seguinte: Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse texto nos diz que a vontade do Senhor pode ser compreendida, pode ser entendida. E mais do que isso, o versículo nos mostra que tem duas formas de viver: a forma insensata e a forma sensata. Uma forma não muito sábia de se viver e uma forma sábia de se viver. E para a gente ser sábios e sensatos, nós temos que compreender a vontade de Deus. Nós temos que buscar entender a vontade de Deus e não apenas entender, mas praticar. O Efésios 5 é um texto que fala sobre a prática cristã. É Paulo nos dizendo como filhos da luz, como filhos de Deus devem viver. E essa palavra, a vontade de Deus, essa expressão, a vontade de Deus. Na teologia existem dois tipos da vontade de Deus. Ó, pega essa, irmão. A vontade preceptiva e a vontade decretiva de Deus. Eu ficaria há séculos tentando explicar o que é isso, então vamos deixar a decretiva um pouco de lado e vamos falar sobre a vontade preceptiva de Deus. A vontade preceptiva de Deus, lembra de preceitos, de ordem, de mandamentos. Simplificando mais ainda, a vontade preceptiva de Deus é a vontade que nos foi revelada. Simplificando mais ainda, a vontade de Deus revelada é essa. Aqui está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nela nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. Através dessa palavra nós encontramos a vontade de Deus para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras. Através da palavra de Deus, nós encontramos a vontade de Deus. E a vontade de Deus que está escrita na palavra, ela deve definir, ela deve guiar todas as nossas escolhas. Mas como que isso acontece? Da seguinte forma: lembra que em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 está escrito o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Com base nesse versículo, no versículo 1 e 2, neste mandamento, nessa vontade de Deus para as nossas vidas, isso vai definir as nossas escolhas. Porque, por exemplo, quando a gente vai tomar uma escolha, mas essa escolha, ela faz com que a gente desobedeça aos nossos pais, desonre nossos pais, nós não podemos tomar essa escolha. A gente tem que fugir dessa escolha e tomar outra escolha no lugar dessa, porque essa nos faz pecar, nos faz desobedecer à vontade de Deus. Então, com isso a gente percebe uma coisa: a Bíblia não é uma série de dicas de como viver bem, não é uma sugestão de como ter uma vida saudável. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Através da Bíblia nós encontramos a vontade de Deus para a gente viver nessa terra de forma digna, para a gente viver nessa terra conforme Deus quer que nós vivamos. Para simplificar tudo isso que eu falei, olha o exemplo de José. José vai para o Egito porque ele foi vendido por seus irmãos. Então ele vai trabalhar na casa de Potifar como escravo. Trabalhar. E lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a desejar... Eu falei Moisés ou José? Acho que falei José. Começa a desejar José e quer adulterar com José. José vai ter duas escolhas: ou adulterar ou não adulterar. Mas ele vai cumprir o mandamento de Deus que diz: não adulterarás. E ele não vai adulterar. Ele vai seguir a vontade de Deus e não vai adulterar. E a recompensa disso ele foi pra cadeia. Porque a mulher de Potifar conta outra história completamente oposta e José acaba sendo preso. E lá na prisão ele vai ter duas opções também: ou ele ficar muito preocupado com seus próprios problemas, ou apesar de seus problemas, ajudar a seu próximo e interpretar o sonho de dois outros presos. Então José vai cumprir o mandamento que está escrito: ame ao seu próximo como a ti mesmo. José vai cumprir a palavra de Deus, ele não vai pecar, mas ele vai cumprir o mandamento. E qual é a recompensa? Os irmãos que ele ajudou vão esquecê-lo na cadeia.
Então, depois de várias coisas que acontecem nessa história, José se torna o segundo maior homem do Egito, atrás apenas de Faraó. Então, seus irmãos, aqueles que o venderam, vão se chegar diante de José. E ele vai ter duas escolhas. Ou ele vai se vingar dos seus irmãos, ou ele vai perdoar a seus irmãos. Então, José cumpre o mandamento de Deus que Paulo escreveu, dizendo: vença o mal com o bem. E também em Gálatas: não se cansem de praticar o bem. José confiou que a justiça viria de Deus contra os seus irmãos e ele escolhe perdoar. E você pode me fazer uma pergunta: mas todos esses versículos que você falou, José nasceu antes. Ou seja, José não conheceu Moisés que escreveu não adulterarás, não conheceu a Jesus que disse que nós devemos amar o nosso próximo, não conheceu a Paulo que disse que a gente tem que vencer o mal com o bem. Como que ele vai querer cumprir os mandamentos se ele nem conhecia os mandamentos? E esse é o ponto que eu queria falar. Não é sobre cumprir o mandamento por cumprir o mandamento, não. José conhecia a Deus e queria agradar a Deus. Nós cumprimos os mandamentos que essa palavra nos dá, não é só por cumprir, não, mas é porque a gente conhece a Deus, conhecemos que Ele nos amou primeiro e queremos agradá-lo com a nossa vida, agradá-lo com o nosso pensamento, agradá-lo com as nossas escolhas, pois nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, mesmo que nós não entendamos. Saber que tudo que nós queremos fazer nessa vida é glorificar a Deus e agradá-lo praticando a sua vontade. E eu te faço o desafio é: antes de tomar uma decisão, você tem que saber o que a Bíblia diz sobre isso e cumprir exatamente o que os mandamentos de Deus dizem. E não apenas isso, não é sobre conhecer a vontade de Deus apenas, mas conhecer a Deus e cumprir a vontade dele para agradá-lo, para fazer com que... Não, deixa eu formular... Para agradar aquele que primeiro nos amou. É isso, Deus abençoe a nós, tchau!